Boa tarde a todos. Eu hoje venho então apresentar um trabalho desenvolvido sobre uma colcha com bordado de castelo branco do século XVIII, em pormenor a análise da deformação estrutural e do desvanecimento da cor. Não sei qual é o problema aqui com... e esta setinha para trás e esta para a frente. Certo. Vou começar então com a identificação do objeto, passar a uma contextualização e enquadramento histórico, falar um pouco dos materiais constituintes e das técnicas de execução, para depois, por fim, passar à deformação estrutural e ao desvanecimento da cor. Em relação ao objeto, pertence à categoria dos têxteis, à subcategoria de colcha, uma colcha de castelo branco datada do século XVIII, procede de uma coleção privada do Palácio da Bacalhoa e como materiais o suporte são 3 panos de linho unidos entre si através do ponto invisível, bordados a fio de seda que toma 5 tonalidades, o azul, o rosa, o bege, o castanho e o dourado. Em termos de dimensões, este têxtil não apresenta as suas dimensões originais, derivado não só do mau acondicionamento a que esteve sujeito ao longo da sua vida, mas também do mau método dispositivo, que neste caso foi a suspensão, que levou à deformação. Desta forma, as medidas que ele apresenta neste momento não são as originais. A colcha de castelo branco estava destinada a servir de coberta na cama dos noivos, em dia de casamento, qual fosse a sua condição social, e daí o grande número de bordadoras que o iam consolidando dia após dia, nesta forma artesanal cheia de interesse. Convém referir que, para além da sua função principal, que era ser utilizada na cama dos noivos no dia de casamento, estas colchas eram reaproveitadas e serviam para adornar o espaço da habitação, colocadas suspensas nas paredes, de modo a dar uma alegria à casa. Passando agora à contextualização e apenas indicando aqui 2 ou 3 datas importantes, referir então que as primeiras colchas datadas do final do século XVII, inícios do século XVIII, o ano de 1976 é um marco importante na história destes têxteis, pois o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, que se situa na cidade de Castelo Branco, decide criar a oficina Escola de Bordados Regionais. A criação desta oficina é importante porque tem como função ensinar este ofício de bordar castelo branco a jovens aprendizes que tivessem o intuito de o aprender. O ano de 2006, dada a certificação a este bordado, é um ano importante e a certificação é conseguida através da criação do caderno de especificações do bordado de castelo branco. Neste caderno estão descritas em pormenor os pontos do bordado e como devem ser executados, e isto possibilita que as bordadoras atualmente se possam reinventar nos motivos e na iconografia dos bordados que fazem, sem nunca perder a essência do ponto. Em relação aos materiais e às técnicas de execução, tal como eu já referi, o suporte é um pano de linho, este linho é taffetá e é produzido através de um tear manual, que pode tomar um tom mais escuro em peças históricas ou um tom mais claro em recriações contemporâneas, linho este que é bordado a fio de seda, que é produzido pelo bicho da seda, que pode tomar a cor natural ou tingida. A seda é então bordada através destes 5 pontos que aqui vos apresento. Estes pontos são característicos das colchas rústicas, em que se insere a que esteve em estudo, colchas típicas feitas na cidade de Castelo Branco e bordadas exatamente na cidade de Castelo Branco e também em finais do século XVII e inícios do século XVIII. Em relação à iconografia, como motivo central, a peça apresenta uma albarrada, que é uma espécie de um vaso, de onde brota uma alcachofra que trespassa um pássaro. Este motivo central, todo o restante da peça, a iconografia que encontramos é maioritariamente vegetalista, flores e frutas. Passando então agora para a deformação estrutural, foi feita uma aquisição fotogramétrica, um conjunto de fotografias tiradas paralelamente à peça em sistema de mosaico, e esta fotogrametria desta fotogrametria surgiu então uma ortofoto, uma imagem produzida sem distorções e que facilita a medição de objetos que nela possamos identificar. Através do mapeamento de sistemas de informação geográfica e através do programa QGIS, foi então feito o mapeamento não só das lacunas, como das perfurações e também posteriormente de todo o desenho existente na peça e também aquele que, por via dos restauros anteriores e como se pode ver a vermelho aqui na imagem, dos locais dos remendos, se perdeu a iconografia, mas através da lei da simetria foi colocado hipoteticamente qual seria os desenhos que ali estavam apresentados. Aqui apresenta então 2 situações virtuais. A peça já foi limpa, já sofreu a intervenção de conservação,
foi feita uma limpeza por via úmida. Na imagem à esquerda apresento-vos então uma ortofoto de como a peça se encontrava antes da limpeza e à direita uma foto depois da limpeza. Conseguimos ver de imediato que a limpeza por via úmida não só melhorou visualmente as cores que a peça apresenta, mas também ajudou a planificar locais onde existia grande deformação. Aqui, apenas para vos apresentar outras situações virtuais, em que foi aplicada luz rasante virtualmente a 5, 10 e 15 graus à peça antes de passar pela lavagem, e podemos ver realmente a grande deformação que a mesma apresentava. E desta forma apresento-vos então a peça já depois da limpeza por via úmida, está na mesma situação, com luz rasante a 5, 10 e 15 graus, e que realmente conseguimos perceber esta planificação da peça. Aqui apenas uma imagem para terem a comparação mais próxima de uma da outra, nas mesmas condições, antes da lavagem e pós-lavagem. Também foi colocada a ortofoto num software, no Blender, e através da visualização MATCAP, que é uma técnica de computação gráfica que capta a superfície, permitiu então uma melhoria da visualização da superfície. Aqui um pormenor da peça através da fotografia digital e com a colocação então do MATCAP, que realmente facilitou em muito na identificação dos locais do bordado, nos locais dos restauros anteriores e também na percepção do alinhamento das fibras do têxtil. Aqui apenas um exemplo de um outro ponto da peça em que realmente se consegue perceber muito melhor do que na fotografia digital o local do restauro e também a direção das fibras de seda do bordado. Passando então agora ao último ponto, que tem a ver com o desvanecimento da cor. Em termos de metodologia, foram recolhidos os dados das coordenadas de cor com o espectrofotômetro em 24 pontos da peça. Estes pontos são significativos de todos os tons que a peça têxtil apresenta e através da comparação das coordenadas que conseguimos com o espectrofotômetro, foram então comparadas com as fornecidas, tal como eu referi anteriormente, deste caderno de especificações que foi criado no ano de 2006. Estas diferenças, os dois valores obtidos da colorimetria feita à peça e das coordenadas fornecidas pelo caderno de especificações, foi feita a comparação entre os dois, foi feito o cálculo do ΔE, que sortiu no número, e este número foi colocado na norma ASTM, para conseguir entender então o que é que este resultado, quais eram os resultados obtidos, o que é que diferencia a peça na sua origem, como ela chegou aos nossos dias. E aqui apresento-vos os resultados. De modo geral, do total dos 24 pontos, podemos dizer que a peça neste momento encontra-se com cores muito diferentes das originais. Não esquecer, e é importante frisar, que a norma ASTM está destinada para uma peça que envelheceu durante 100 anos e nós estamos a trabalhar com um têxtil que já possui neste momento 3 séculos de vida, portanto é normal que os resultados possam não ser os mais fidedignos possíveis. Para além da norma ASTS, que tem a ver com a luz quando incide no têxtil, a degradação através da luz, também importa referir aqui se o observador estivesse com a peça original e com a peça neste momento, claramente ele conseguiria identificar que houve alterações na cor, era algo que não só um profissional conseguiria fazer, mas um comum, mesmo que não esteja dentro da área, conseguiria entender muito bem esta diferença de coloração. Para concluir, referir que a documentação digital é muito importante e que realmente foi um recurso valioso na compreensão da deformação estrutural da peça, não só do local onde estava mais vincada ou mais deformada, mas também ajudou depois com a parte virtual, foi mais fácil colocar as incidências da luz, os locais onde ela incidia, para conseguir então os resultados que aqui vos apresentei. Em relação ao desvanecimento da cor, referir então que a cor castanha foi a que possuiu maior capacidade de resistência à luz, que desde a sua origem até ao momento em que está nos nossos dias apresentou uma resistência muito boa, quer dizer que a cor original e a cor que temos hoje em dia não há de diferirem muito. Por outro lado, temos as tonalidades azuis, que em nada se compara o que temos agora presente com o original da colcha, sendo que a cor azul possui uma capacidade de resistência à luz
muito menor, muito fraca. Os pontos localizados da metade direita da peça foram os que mostraram maior diferença de ΔE. Isto significa que a peça provavelmente esteve acondicionada dobrada, com a metade direita virada para cima e, portanto, mais propícia aos agentes de degradação, e por isso mesmo as cores alteraram mais com o passar dos anos. Ter em conta, então, como eu referi há pouco, que este têxtil é um têxtil do século XVIII, e nós estamos a fazer referência, fizemos este trabalho em referência com cores do século XXI, portanto existirá alguma, não é exatamente, não temos a certeza se as cores com que nós fizemos a comparação são as corretas, uma vez que não temos nenhum documento contemporâneo à peça que nos apresenta as cores originais. No entanto, o caderno de especificações é o material mais fidedigno que temos para poder fazer este tipo de estudos e de comparação. E voltar a referir então que os dados foram recolhidos após a lavagem da peça e, portanto, foram comparados por aproximação com as coordenadas dadas pelo caderno de especificações, e como tal tentámos ter as melhores condições possíveis e por isso não fizemos este estudo antes da lavagem. Muito obrigada pela vossa atenção.